Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Em virtude da reforma que está acontecendo na nossa igreja, não estamos transmitindo os nossos cultos ao vivo nas quintas-feiras, mas, pensando em você, estamos liberando algumas ministrações do nosso Seminário de Verão 2023. E hoje estaremos liberando uma ministração poderosa de Luciano Subirá. Curta e compartilhe. Glória a Deus por isso. Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para você. Como a gente nunca sabe como vai terminar depois, eu quero falar, antes de começar a pregar, a respeito de algo que é um encargo, uma missão nossa. Não só repartir a palavra de Deus, mas Deus tem nos chamado para servir o corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais por meio de um ministério de ensino da palavra de Deus, né? E quando falamos do ensino, é lógico que também focamos questões como aquelas chaves para uma vida cristã vitoriosa, mas temos também procurado trabalhar um escopo, uma perspectiva maior de fundamentação doutrinária. E nós lançamos há 2 semanas atrás um quadro novo no meu canal no YouTube, intitulado Fundamentos Doutrinários. Já saíram 2 episódios. O primeiro falando da importância da doutrina bíblica, o segundo falando da palavra de Deus como regra de fé e prática. Acredito que o próximo, que está na sequência, não me engano, nós vamos falar de desvios doutrinários. Depois de falar muito sobre questão doutrinária, a gente vai trazendo resumos, né, dos principais aspectos doutrinários da Bíblia. Desde doutrinas como a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, do Espírito Santo, né? Como também mexendo em aspectos da salvação, da santificação, né? Enfim, a gente vai trabalhar muito material importante. São aulas semanais gratuitas de 30 minutos. Né? Nós estamos focando esse tamanho pela vida corrida, acelerada, doses semanais, eu tenho certeza que isso pode te abençoar. Então, se você ainda não teve contato, dá uma espiadinha lá, e se você for abençoado, que eu tenho certeza será, nos ajude a divulgar e alcançar mais gente. Mas uma das principais ferramentas que Deus tem nos dado, mesmo antes do advento da internet, é a literatura. Né? Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo, e meu coração ferveu para Deus, eu queria servir o Senhor e eu sabia que eu precisava me preparar para o ministério. Naquela época, não conhecia nenhuma escola, né? Escola ministerial, seminários teológicos, institutos bíblicos, que aceitassem nenhum aluno com menos de 18 anos. Como é que você fala para um garoto de 15 que ele tem que esperar 3 anos, para depois, quando fizer 18, estudar mais 4, para então, depois de 7 anos, ele começar a fazer alguma coisa. Quando ele tem 15, ele pensa, 7 anos é metade da minha vida. Né? Era um desafio. E eu pensei, bom, se ninguém aceita, tem que esperar. Mas a minha decisão foi, não vou esperar sentado. Já tinha o hábito de ler, porque desde a fase de pré-adolescência, papai tirou a televisão de casa, exigiu que eu e meus irmãos lêssemos um livro por semana. A conta que a gente não fez na época é que o ano tinha mais de 50 semanas. Ou seja, a gente lia mais de 50 livros por ano, fora a leitura bíblica, que era uma obrigação. No início aquilo foi chato, depois foi se transformando, né, num hábito, depois em algo prazeroso, e hoje é uma das questões assim na criação que meu pai me deu, que eu mais sou grato a Deus, o ter se dedicado à leitura. Então, aos 15 anos já tinha o hábito de ler. E eu decidi atacar a biblioteca de papai, porque uma das coisas que, mesmo não tendo muito recurso, papai mais investiu dinheiro foi em literatura cristã. Finalmente, aos 18 anos, quando eu comecei a frequentar um instituto bíblico, né, depois de alguns meses, o diretor um dia me chamou para uma conversa e falou, olha, eu nunca fiz isso com ninguém, nunca soube de quem tenha feito antes, não sei se um dia eu vou fazer isso depois, mas ele me disse, é evidente que você estava se preparando há muito tempo antes de chegar aqui. Ele falou, eu não vou desperdiçar o seu tempo. Para encurtar a conversa, ele me botou para dar aula, ajudei a formar minha classe e continuo sem diploma até hoje. Mas eu passei a valorizar muito, né, a literatura. Eu não sei quantas centenas, né, de livros eu possa ter lido ao longo da minha vida, mas eu continuo valorizando. Porque às vezes alguém pega um aprendizado de uma vida inteira, resume e entrega para você de mão beijada, tudo facilitado, né, esmiuçado, didaticamente apresentado. Então nós podemos ir mais longe sem aquela preocupação de interferir na rotina.
porque o livro você lê a hora que quiser, no seu ritmo, e está aprendendo, né? Então, eu quero muito te encorajar a ler mais. A livraria está cheia de bons materiais, né? Você não tem que ler os meus livros, você precisa crescer na leitura bíblica e em tudo aquilo que te ajuda na doutrina. Mas Deus tem nos comissionado a também procurar trazer, por meio da literatura, muita fundamentação. Eu já divulguei isso aqui no ano passado, fizemos um evento aqui em Recife, aqui mesmo no Verbo da Zona Norte, que foi a conferência Graça Transformadora. Todos os participantes levaram esse livro, mas esse livro dos 23 que eu publiquei até agora, ele é de longe disparado o que eu chamo de a obra da minha vida. Eu gastei em torno de 5 anos preparando esse material, estudando, orando, como não fiz com nenhum outro material, pesquisando, meditando, discutindo com outros mestres, porque eu creio no que Paulo diz em Colossenses 1, que entender a graça de Deus é uma chave para a frutificação do Evangelho, né? E essa ferramenta, se você não teve acesso, está à sua disposição, ou se teve, entenda a importância do que estamos falando, de repente uma oportunidade para você abençoar, presentear alguém, e esse material está à sua disposição lá fora. Tenho falado muito ultimamente sobre jejum, e um dos livros que mais me inspirou aos jejuns prolongados e essa perspectiva de acessar o sobrenatural por meio dessa ferramenta, que é a irmã gêmea da oração, é o livro do Mahesh Chavda, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, liberando o poder da igreja que ora. Ainda temos ali alguns exemplares. E eu também escrevi, no ano passado, essa é a publicação mais recente até agora, A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. O livro, né, vem acompanhado de um curso online que não apenas resume os capítulos do livro, mas tem muito material adicional que vai te abençoar. Eu vi o pastor Humberto perguntando se você trouxe a marmita, mas você também pode não usá-la, né? Aliás, eu tenho dito que só o que você vai economizar em comida já vale investimento no livro, sem contar os benefícios que isso vai trazer para outras áreas da sua vida. Agora, há um material que, honestamente, nessa manhã, depois de mexer no assunto, se você tiver que escolher um só e der um tiro só, talvez você saia muito inspirado, né, a focar nele. É o meu livro, Uma Questão de Honra, o Valor do Dinheiro na Adoração. Não vou falar sobre o livro, detalhando o que é, porque eu vou pregar sobre o assunto, mas os nossos materiais, eu já não sei o que eu falei para cada grupo, nós estamos no 2, é possível que eu já tenha falado isso, mas nossos materiais estão com preço simbólico abaixo do valor de capa, promovido aí pelas editoras, parcelado em 12 vezes sem juros, porque a nossa intenção é facilitar o acesso. Mas, se você paga o preço que está sugerido lá, é importante que você saiba que está nos ajudando. Outro dia alguém falou, pastor, quem é que banca essas produções todas? Né? O senhor tem feito vídeos lá nas terras bíblicas, falando de Bíblia, onde tudo aconteceu. Deve ser caro viajar com equipe, toda a logística, equipamento, gente trabalhando, passagem, hospedagem, comida. Eu falei, nem me lembro. Aí ele olhou para mim e falou, quem que paga a conta? Eu olhei, estava segurando o livro meu, falei, você. Ele falou, como assim? Falei, quando comprou isso, estava nos ajudando a pagar a conta. Então, não ganho nada com a venda dos meus livros, mas esses recursos nos ajudam, né, a fazer a roda virar e proporcionar mais ensino. Então, se você pode pagar o valor que está lá, eu peço que você não chore e nos ajude. Se você não pode, que é diferente de não querer, o verbo poder e querer são diferentes, nós não queremos que você deixe de levar o livro. Tá? Em especial, você que está aqui hoje vai ouvir essa chave sobre honra e está enfrentando um momento financeiro difícil. Se você não pode levar o livro da honra, a gente vai deixar você propor o seu preço. Você só precisa usar uma senha, chegar lá e dizer para os irmãos, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. Aí eles vão acreditar em você, mas vão fazer a pergunta, quer pagar quanto? Pode pagar quanto? Que alguma coisa eles vão tentar tirar de você, para você dar valor, para ajudar. Agora, se você estiver num estado e fala, não, eu não tenho hoje, não tenho perspectiva de ter nunca, jamais, então você fala comigo que eu te dou o livro e oro por você para a coisa melhorar. Ok? Agora, de vez em quando, tem umas almas generosas que passam lá e eles vão deixando dinheiro a mais. Não, queremos abençoar o pastor. Não precisa fazer isso lá na livraria. Se você quiser nos ajudar, use o dinheiro a mais e compre um livro e dê para quem não pode, né? Ou semeie para alguém que não veio. Não é que eu não queira a sua oferta, mas o propósito da oferta é a gente espalhar a palavra.
Divulgar o livro é uma das formas de espalhar a palavra. Então, se você comprar o livro e presentear alguém, abençoar alguém, você está nos ajudando a cumprir o propósito e ainda deixou o recurso que nos ajuda a bancar o resto. Tá ok? Então, eu preferia que você direcionasse sua energia lá. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Esse vai ser tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa conversa hoje. O texto sagrado diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu Deus, declaramos a confiança e a dependência da ação do Teu Espírito Santo. Clamamos pela revelação da palavra. Clamamos por mais do que informação. Clamamos por mais do que argumentação racional, humana, intelectual. Oramos que a palavra resplandeça no homem interior, no íntimo do coração de cada um de nós. Ilumina os olhos do nosso entendimento e guia-nos com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. E desde já nós damos glória, honra e louvor pela certeza de tudo aquilo que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que deve ter sido mais ou menos em torno de 2001. Deus começou a falar muito forte comigo a respeito desse assunto. Eu tive uma experiência no país de Gana, no continente africano, em janeiro de 2000, um ano e pouquinho antes, porque eu fui ministrar lá e eu fiquei impressionado, né, porque toda a reunião que nós íamos tinha oferta. Eu lembro que nós chegamos numa quarta-feira à noite, já tarde da noite. Uma viagem que tinha levado mais de 24 horas, porque eu saí de uma cidade do interior do Paraná de carro para Curitiba, algumas horas. Lá esperamos, né, a hora de pegar um voo para São Paulo, Guarulhos. Depois lá esperamos mais um tempo para pegar o voo internacional. E era um voo até Zurique, na Suíça, depois mais horas de conexão e, finalmente, um voo para Accra, a capital de Gana. Eu sei que nós chegamos muito cansados, né? E tudo o que eu mais queria era um banho, uma cama para dormir e, se Deus abençoasse, um pouco de comida, mas ela não era tão importante como o resto. Mas os irmãos que foram nos receber no aeroporto já nos deram a notícia: nós vamos levar vocês para uma vigília. E eu pensei, é pegadinha, não é brincadeira. Mas levaram a gente para a vigília. Irmãos, eu não estava com vontade de orar. Eu estava dizendo para Deus, eu preciso dormir, descansar, né? Mas não tivemos opção, então lá fomos nós. Mas eu fiquei impressionado quando cheguei na vigília. Era a minha primeira vez na África, um ambiente diferente, aquelas pessoas, né, vestidas a caráter, cantando em várias outras línguas, que não é o inglês, o idioma principal do país. Aquele ambiente foi me envolvendo. Eu sei que no meio da vigília alguém parou e levantou a oferta. Eu nunca tinha visto uma oferta numa vigília. Mas empolgado, eu lembro que eu meti a mão na carteira, eu nem sabia quanto valia o dinheiro. Eu tinha trocado, né, o nosso dinheiro pelo dólar antes de sair. Quando chegamos lá, fizemos o câmbio por cedias, que é o nome da moeda deles. Eu não tinha nem noção, mas empolgado, peguei a maior nota que tinha e meti na oferta, né, com alegria. Na quinta de manhã, a gente mal acordou de um descanso pequeno e já tinha uma reunião para pastores, né, e líderes. Não, perdão. Na quinta noite, uma reunião para pastores e líderes. E eu lembro que nós ministramos naquela reunião e teve um momento de oferta. Na sexta de manhã, um grupo mais seleto só de pastores. Pensei, os pastores devem ser isentos. Oferta de novo. Eu sei que o negócio era assim, oferta todo dia. Quando chegou o domingo, num culto, eles levantaram 4 ofertas. E quando terminou o culto, eu fui conversar com um dos pastores assistentes da equipe que já tinha vindo ao Brasil com o pastor principal da igreja dele. E eu falei para ele, meu amigo, me ajuda a entender algo. Você já esteve conosco no Brasil. Nós somos considerados terceiro mundo, mas de boa, somos terceiro mundo um pouquinho melhor que vocês. Economicamente a coisa está um pouco mais avançada do que vocês. Ele falou, onde é que você quer chegar com isso? Falei, lá. Nós temos 3 reuniões por semana, mas só tem uma oferta no domingo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém aguenta ficar dando dinheiro todo o culto do jeito que vocês pedem. Falei, eu cheguei aqui na quarta-feira, domingo, são 2 semanas que eu vou ficar aqui, eu já quase não tenho mais dinheiro de tanta oferta que vocês levantam.
Falei, 4 ofertas num culto e não avisa que vai ter a próxima. A gente vai, senão eu regulava esse negócio. Eu estou olhando aquilo para ele está fazendo aquele gesto universal, meu inglês é limitado na comunicação, mas tem aquele gesto universal que você entende de qualquer língua, que é o cara balançando a cabeça, fazendo um gestinho de reprovação. Ele olhou para mim e falou, vocês adoram uma reunião só da semana? Falei, não, adoração tem todas. Ele falou, esse é o seu problema. Eu falei, meu problema é adorar. Ele falou, não, o seu problema é que você não entendeu que nossas contribuições são parte do nosso culto a Deus. Senão você não estaria fazendo essa separação que você está fazendo. Ele falou, segundo, você acha que a gente levanta a oferta em tantas reuniões para arrecadar mais? Eu falei, se não é para isso, seria para quê? Ele de novo fez o gestinho com a cabeça. Ele falou, o que nós ensinamos aqui ao nosso povo é o seguinte, se você tem, vou arredondar, né, o valor aqui só para facilitar, não dá nem para atualizar o câmbio direito, mas ele falou, a gente ensina mais ou menos o seguinte, se você tem R$10 para ofertar naquela semana e vai participar de 5 cultos, a gente diz, não dê R$10 num culto e nada nos demais. Troque a nota de 10 em 5 de 2, traga R$2 cada culto. Eu falei, qual a diferença? Você dá 10 de uma vez, ou dá 5 parcelas, dá 10 de uma vez, já garantiu, a gente nem sabe se vão continuar. Ele olhou para mim e falou, pô, que não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o ato. Desde a velha aliança, Deus já dizia, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então, todo culto, a gente vai adorar com os cânticos, todo culto, nós vamos adorar com as nossas ofertas, porque isso para nós é uma expressão de adoração. Eu falei, mas a contabilidade é a mesma. Ele falou, se você pensar no dinheiro, se você pensar nas declarações, são 5 declarações de amor, gratidão e honra em vez de uma. Ele olhou para mim e falou, faça uma experiência. Dê à sua esposa um buquê de flores, com 12 rosas. Em outro momento, gaste 12 dias entregando uma rosa por dia. Ela não vai contar as rosas. Ela vai contabilizar as declarações. E não é que deu certo? Fiz um buquê, porque as mulheres têm um sistema de pontuação que o homem não entende. Você dá uma bolsa, é um ponto. Dá uma flor, é um ponto. Dá um carro, é um ponto. Tudo é um ponto. Porque para elas não é necessariamente o que você deu, é o que você comunica, é o que você expressa. E de repente, ele foi um instrumento que começou a me fazer parar a pensar no assunto. Mas nessa época dá para perceber pela minha reação, pela minha disputa com ele, a dificuldade que eu tinha com questões financeiras. Gente, quando eu comecei a pregar com o pastor, a gente não tinha esses púlpitos fininho, transparente, eram umas caixas de madeira, né, que dava até para se esconder atrás deles. E honestamente, quando chegava a hora da oferta, eu quase me escondia atrás. Eu só faltava assim, debruçar, esconder a cara, o resto do corpo, dizer, os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que levantar os dízimos, oferta, e nós vamos tentar fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém. Eu tinha vontade de nem olhar para eles enquanto fazia. Porque eu lembro de uma época onde a mídia caía de pau para cima da gente, até porque alguns grupos davam motivo, né, dizendo aquelas frases que viravam piadas, como no programa de Chico Anísio, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal estava um pregador, é o pedágio, né? E a gente ficava com muito medo, não dos irmãos da igreja, mas principalmente daqueles que estávamos evangelizando, achar que a nossa intenção era tirar dinheiro deles. Então, por conta disso, meu coração fechou e eu não falava sobre o assunto. Então, em 2000, Deus começou a mexer comigo. Em 2001, Ele me leva a esse texto. E pela primeira vez, Ele me abriu os olhos e me fez entender o que está aqui. Porque a vida inteira eu vi os pregadores usar Provérbios 3, 9 e 10 para dizer, se você honrar o Senhor, Ele vai te honrar de volta. Seus celeiros vão encher, seus lagares vão transbordar. E quem é que não quer celeiro cheio e lagar transbordante? Mas celeiro cheio e lagar transbordante não é o propósito do que você faz. É a consequência. O propósito é a honra. Só que muitas vezes nós, os pregadores, eu me incluo, a gente deu ênfase na consequência como se ela fosse o propósito. E nós transformamos o propósito em mera consequência. Então a gente dá para receber e de tabela a gente diz, Deus levou de troco uma honrazinha junto. A ordem nunca foi essa. Aliás, o que eu quero começar chamando a sua atenção é que Deus nunca quis a minha e a sua oferta.
A expectativa dele sempre foi em torno de honra. E quando eu olho para a Escritura, isso é muito claro. Deus está dizendo que nós devemos honrá-lo. Então o que ele queria não eram as ofertas, e sim a honra. Em Malaquias, no capítulo 1, dos versos 6 a 10, a Escritura diz: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. São dois níveis de relacionamento que nós também temos com Deus. Deus usa o paralelo. Ele pergunta: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Basicamente o que Deus está dizendo é: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito? Porque um dos sinônimos de honra é respeito. Cadê o respeito? Agora Deus está dizendo: se você não vai me dar honra, não precisa dar nada. Deus diz: quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas do templo. Deus está dizendo: para que ter culto? Ele diz: para que acender em vão o fogo do meu altar? Ele diz: o altar pode estar com fogo aceso, o sacrifício ser queimado, mas se vocês não me deram honra, vocês não deram o que eu queria. Porque Deus está dizendo: o que eu queria não era oferta, o que eu queria era honra. E se a sua oferta não expressa honra, não precisa dar nada. Fecha a porta do templo, apaga o fogo do altar e vão parar com a brincadeira. E de repente aquilo me trouxe um choque. Porque na minha mente, o meu entendimento de contribuição é que o propósito delas era a manutenção da casa de Deus, do reino de Deus. Na verdade, a manutenção, o avanço que nós financiamos, efeito colateral. A proposta bíblica sempre foi trazer honra. Agora Deus está dizendo: sabe o que é engraçado? É que se você olhar para o mundo natural, você entende isso. E diz: leva para o teu governador o que você está trazendo para mim. Porque desde aquela época já se fazia média com político, autoridade. E diz: vê se você vai ser bem recebido com isso. Agora, se você não leva nem para ele, por que é que você está trazendo para mim? Interessante que no verso 9 a Bíblia pergunta: com tais ofertas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? O que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante. A Bíblia diz: Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Quando ele agrada ou desagrada, não é meramente a oferta, é em primeiro lugar o ofertante. Então isso não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com relacionamento. E isso é uma chave que nós precisamos entender. Fica tranquilo, não vou levantar nenhuma oferta mais aqui hoje. Eu não me responsabilizo pelos outros. Quando a gente olha para o próprio Abel e Caim, o que é que levou a oferta de Abel ser aceita? O que levou a de Caim ser rejeitada. Aliás, não é nem só o que levou. Antes de discutir o que levou, o próprio fato de Deus aceitar a oferta de um, mas não aceitar de outro, mostra que ele nunca esteve interessado na oferta. Se o interesse dele fosse na oferta, qualquer oferta, entregue de qualquer jeito, estava valendo, porque o propósito teria sido cumprido. Mas quando ele aceita a oferta de um e não aceita de outro, ele está dizendo: eu não estava atrás da oferta, eu estava atrás da forma correta como a oferta é entregue. Então a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. A palavra primícia significa primeiros frutos. Isso significa, ele era pastor de ovelhas, que quando começou a ter os primeiros rendimentos, antes de usufruir do seu trabalho, ele diz: Deus primeiro, eu por último. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Ele está dizendo: o Senhor vem na frente, eu venho depois. Mas a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, a palavra tempo é indefinida, lá no hebraico. Não dá para ter certeza, está falando de dias, de semana, de meses. Mas a palavra fim é bem específica. Então não importa o tempo, enquanto um colocou Deus à frente primeiro, o outro, para agir no fim, deixou Deus por último.
Então, primeiro ele usufruiu do fruto do seu trabalho, desfrutou tudo que queria, depois olhou para trás e aí vem a pergunta, sobrou? Sobrou, então dá para Deus. A pergunta é, se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado? E deixa eu te dizer algo, Deus não quer a sua sobra, porque sobra não reflete honra, reflete desprezo. Então, nós precisamos entender que o cerne da discussão é honra. É só você olhar o episódio de Ananias e Safira. Se Deus quisesse oferta, estava valendo qualquer uma. Mas os caras não só não foram abençoados, como foram julgados. Porque existe algo no coração. Aliás, aqui eu e você precisamos parar e prestar atenção. Pedro olha para Ananias e pergunta, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo? Primeira coisa que ele está dizendo, quem colocou no seu coração fazer oferta foi o Espírito Santo. Mas você deixou Satanás entrar, abortar o processo, atrapalhar o que o Espírito Santo estava fazendo e te levando para outra direção. Então pensa comigo. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da contribuição. E você acha que isso não tem importância? Você não vê duas pessoas na rua brigando por um galho seco de árvore, um pedaço de pau, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. E você realmente acredita que isso não é importante? Não, claro, pastor, eu entendo, porque o diabo não quer que a gente contribua. Hã? O diabo colocou no coração de Ananias dar a maior parte do dinheiro. Se o diabo quisesse impedir a entrada do dinheiro, ele colocar no coração de Ananias, não dá nada. Mas ele diz, eu não tenho problema que o dinheiro entre, porque eu sei que Deus não está atrás do dinheiro, o que eu preciso é macular o seu coração e te impedir de dar honra a Deus, porque é o que ele espera. Então o diabo não está preocupado se alguém deu pouco ou muito. Jesus, em Marcos, no capítulo 12, fala de alguns ricos que deram grandes quantias, mas eles não chamaram a atenção de Jesus. Quem chamou? Uma viúva pobre. Porque a Bíblia diz que Jesus sentou na frente do gasofilaço. Imagina hoje, se na hora da contribuição Jesus estivesse presencialmente a hora que nós vamos entregar. Alguns de nós, com certeza, ia melhorar a oferta. Mas a Bíblia não diz que ele estava ali avaliando o quanto. A Bíblia diz que ele observava como as pessoas ofertavam. Porque para Deus não é quanto você dá, é como você faz. Até porque o quanto é relativo. Eu me lembro de uma ocasião, anos atrás, nos meus primeiros anos de ministério pastoral, na hora do culto, né, na hora da oferta, o irmão vem pelo corredor, eu estava sentado na primeira cadeira do lado do corredor, ele para do meu lado, todo mundo indo no gasofilaço, ele me dá uma cutucada, balança o bolso da calça para eu ouvir o tilintar das mãos. Tilintar, da onde saiu esse verbo? Eu me senti tipo Edgley agora, esbanjando o vocabulário. Aí ele me chacoalhou, vou até repetir, ele chacoalhou o bolso para eu ouvir o tilintar das moedas e falou assim, hoje vou dar a oferta da viúva pobre. Quando ele falou isso, eu dei um brado, eu dei um glória a Deus surdecedor, ele assustou do meu lado. Ele falou, que empolgação é essa? Só vou dar umas moedinhas. Eu falei, não, você disse que vai dar a oferta à viúva pobre. E a Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha. Você é o cara mais rico da igreja, um dos mais ricos da cidade, está me dando uma boa... Não vou dar tudo, só as moedinhas. Eu falei, então mais respeito com a viúva, que te humilhou, te deixou no chinelo. Sabe, o quanto é relativo. Mas a Bíblia diz que esses que deram grandes quantias, deram do que lhes sobrava. A mulher que deu algo que na contabilidade não fez diferença, deu todo o seu sustento. Sabe o que ela disse? Eu posso ficar sem comer, eu posso morrer mais cedo se for necessário, mas Deus primeiro, eu depois. Agora, quando os ricos dão grandes quantias, mas Jesus diz da sobra, o que ele está dizendo? Eles se colocaram primeiro, e diferente do pobre, porque tem muito, conseguiu fazer sobrar, então sobrou, bota Deus no meio. E se não sobrasse? Deus não tinha entrado. O ponto do que Deus está pedindo é honra, e nós precisamos, com clareza, fazer esse tipo de distinção, porque tem a ver com o coração. Eu tenho descoberto na Escritura que não adianta apenas você fazer a coisa certa tem que ser feita do jeito certo. E nós precisamos entender que mais do que contribuir, há um coração correto em toda forma de contribuição, e não só isso, na maneira como conduzimos, administramos nossas finanças. Agora a pergunta é, por que Deus pediu honra nessa área? Não é a única forma de honrar a Deus. Jesus cita o profeta Isaías dizendo, esse povo me honra com os lábios. Agora há pouco, enquanto estávamos adorando a Deus, estávamos honrando ao Senhor. Mas em nenhuma outra área Deus pediu de uma forma tão direta, incisiva, objetiva, contundente honra, como Ele pediu nessa questão financeira.
A pergunta é, por que Deus pediu honra nessa área? E aí nós precisamos lembrar que o dinheiro não é em si um problema, mas uma relação errada com ele pode ser mais danosa do que a maioria de nós imaginamos. A única coisa na Bíblia apresentada como um senhor que concorre diretamente com o senhorio de Deus no coração do homem é uma relação errada com o dinheiro. Jesus fala na parábola do semeador que uma das sementes caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a palavra, abortaram o poder de ação da palavra. Na hora de interpretar os espinhos, ele fala dos cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Isso tem o poder de trazer esterilidade espiritual na vida das pessoas. Paulo escreve em Colossenses 3,5, e ele chama a avareza de idolatria. O crente que apegar demais ao que é material, ele tem um falso Deus, um ídolo na sua vida. Outro dia um irmão falou para mim, já dizia Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz, não diz, diz. Falei, me mostra onde está isso. Tem algum lugar lá na Bíblia que o senhor podia me ajudar a encontrar. Eu falei, você deve estar confundindo essa citação. E abri 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10, que diz, entre outras coisas, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou, está aí. Eu falei, não, aqui está o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Ele olha para mim, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca, é abismal. Por quê? Eu falei, você pode amar ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, sem ter dinheiro. E tem o amor no seu coração sem ter grana. Tu pode estar mais quebrado que arroz e ter cera, como a gente diz lá no sul. Naquele estado de tão endividado, chamar a mulher de meu bem, o banco já confisca, tentando diminuir o prejuízo. E ainda ter o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Falei, olha, encrenca. Além de falido, com a raiz de todos os males. O Salmo 62, 10, por outro lado, diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Eu gosto de uma frase do irmão Reagan que diz, errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. Aliás, uma definição antiga de avareza diz, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. E aí que nós temos o problema. E eu creio que é justamente por isso que a palavra de Deus nos apresenta uma visão muito clara, muito específica. Em 1 Coríntios 7,30, Paulo diz, os que compram como se nada possuísse. Ele está falando como o crente deve se conduzir. Não tem problema você comprar e adquirir algo. Ele diz, mas como se nada possuísse. Esse é um princípio bíblico chamado desprendimento. Por quê? Se nós entendemos que o problema não é o dinheiro, mas uma relação errada com ele, porque ele tem o poder de nos fascinar, de tomar o lugar de Deus, de sufocar a ação da palavra e vai trazer tragédia, Deus está dizendo, eu quero ser colocado acima do dinheiro na sua vida. Não é porque Deus é carente, não é porque Ele tem um problema de autoestima e se não receber a afirmação da nossa parte todo dia Ele vai se sentir menos Deus. Deus é absoluto e completo em si mesmo. Paulo em Atos 17, pregando em Atenas, diz, Ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nada que eu e você possamos oferecer. Ele não precisa da honra. A honra é mais por causa da gente do que dele. Porque a honra é um efeito regulador no coração. Então, gente, nós precisamos entender. Quando olhamos para as Escrituras, o dinheiro não é algo meramente natural. Ele mexe profundamente com o plano espiritual. Ontem, falando para um outro grupo, eu fiz menção de quando eu lia na Bíblia, quando criança, que no céu as ruas serão de ouro, eu ativava o modo ostentação. A gente imaginava eu andando descalço para sentir o ouro no pé. E eu resmungando comigo mesmo, se um dia fui pobre, já não me lembro. Eu ficava pensando, vou chegar no céu, vou lavar minha alma. Um dia o Espírito Santo falou comigo, você acha que a glória do céu é ouro? A glória do céu sou eu. Tanto que a Bíblia diz que não há necessidade de sol, o Senhor é a luz. E de repente um entendimento começou a se formar. O ouro só serve para ser piso lá no céu. Ele foi feito para ser pisado. É a visão bíblica de algo que é desprezado, subjugado. E eu e você precisamos entender que Deus não fez um céu sem ouro. Ele deu ao ouro o seu devido lugar e importância. Assim como Ele não está dizendo que o crente não pode ter recurso. A gente só precisa entender que na vida do crente, recursos materiais são servos, nunca senhor.
Dá para entender a diferença? Quando Atos 3 por 3 vezes fala da Bíblia que o povo trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos, imagina os apóstolos metendo o pé naquilo, dizendo: aqui você é subjugado, aqui você não governa, aqui você não é senhor, aqui você é servo. Então, por que é que Deus pediu honra? Deus está dizendo: há um concorrente com o seu coração e eu não quero perder você para ele. Se você me colocar acima e me der a devida honra, e de fato não tiver essa concorrência aí, ele diz: eu vou encher os seus celeiros, eu vou transbordar os seus lagares. Não é porque é uma troca ou uma barganha, mas ele diz: se você blindar seu coração contra a avareza e me colocar acima, eu posso te dar todas essas coisas sem perder você. Então não é uma troca, não é uma barganha, a honra nos protege. Quem está entendendo? Eu sei que no plano espiritual nós temos essa briga toda acontecendo o tempo todo. Quando Moisés vai a Faraó com uma mensagem: deixa meu povo ir, ele diz: para que me adore. O propósito da redenção é adoração, e no final a visão é culto. No início Faraó reluta contra aquilo, vocês devem estar muito ociosos para estar pensando em adoração, vamos encher o povo de serviço para não pensar nisso, e tenta mudar a ideia. Quando não consegue, e as pragas vão vindo, ele começa a apresentar contrapropostas. Na primeira, ele diz: para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Gente, o Egito é figura do mundo, de um lugar de pecado. E ele está dizendo: ninguém precisa deixar o lugar de escravidão. Mas o problema é que a adoração não é para escravos, é para livres. Moisés diz: ninguém vai adorar aqui. Nós vamos sair do Egito. Faraó diz: então ninguém adora. E aí o Moisés diz: então o pau quebra para o seu lado. E aí começam a vir as pragas. Daqui a pouco o Faraó chama Moisés e diz: ok, vocês podem sair do Egito, só não vão muito longe. Basicamente não vão perder o contato, não vamos ter uma rotura completa. Ele está o tempo todo negociando, só cada proposta é mais sutil do que a primeira. A primeira fica, a outra diz: sai, mas não vai longe. Moisés diz: você não limita onde nós vamos. Ele diz: então ninguém sai. Ele diz: então praga para cima de você. Aí daqui a pouco o Faraó chama e diz: ok, quem é que vai? Mas ele diz: como quem vai? Vai todo mundo. Ele diz: não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés diz: não, aqui nós somos o tipo de gente que, como no futuro José vai dizer, afirma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo. O Faraó diz: então não vai ninguém. Ele diz: então praga para cima de você. Agora, nos dois primeiros níveis, um mais sutil que o outro, ele está brigando pela consagração. Vão manter no mundo ou por perto? Agora ele diz: eu desisto disso, desde que eu impeça você de adorar em família. Agora pensa quão sério o assunto de família para dizer: eu nem brigo mais para manter você no mundo ou no pecado, desde que eu impeça você de adorar a Deus em família. Só que elas são cada vez mais sutis, não parecem tão ameaçadoras, porque nós não entendemos a importância da família. Quando Moisés bate o pé e o Faraó diz: ninguém vai, o Moisés diz: praga para cima de vocês. Aí o Faraó chama para a última contraproposta. Qual é a última? Ele diz: tá bom, não precisa ficar no Egito, nem por perto, vai todo mundo. Mas ele diz assim: mas os rebanhos ficam. Esse é o momento que você vai ver a maior indignação de Moisés. Imagina se Moisés fosse um carioca da Baixada, ele ia dizer: o quê? Ele diz: não vai ficar uma unha. É o momento da maior indignação. E aí Moisés diz: como iríamos nós? E não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus. Agora pensa comigo. O diabo diz: eu vou desistir de lutar pela sua consagração e eu nem te impeço mais de adorar a Deus em família, se eu conseguir impedir que você adore a Deus com seus bens. Apesar da sutileza, para mim, o valor dessa adoração é maior do que a gente pode mensurar. Gente, honestamente, eu não consigo esgotar a compreensão do impacto que isso tem no reino do Espírito. Mas não é só no reino de Deus. Porque você não vai ver um despacho encruzilhada sem oferenda. Quando Jesus é recebido no mundo, tem adoração, tem um coral de anjos aparece cantando. E os pastores testemunham isso. Mas a Bíblia diz que Deus traz os reis magos, que lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. E a adoração com os bens está lá desde o início. Há algo por trás disso. Agora a pergunta é: qual o propósito da oferta? Eu falei antes, Deus não quer o dinheiro, Ele quer a honra. E uma das provas disso, e eu quero terminar com isso, é que para Deus parece que não é tão importante aquilo que é feito com recurso, como é importante a expressão do coração. Por exemplo,
A gente leu logo no início Malaquias, Deus acusando o povo de trazer um animal defeituoso. Vocês estão trazendo o manco, o coxo, o dilacerado. Dilacerado é aquele que o lobo, o urso atacou, conseguiram salvar, arrancar o bicho com a variadinho. Por que é que Deus está protestando? Porque claramente Ele determinou na lei que todo sacrifício deveria ser de um animal perfeito. Porque para Deus eu e você fazemos o melhor. Nós não oferecemos algo meia boca, a gente oferece para Deus o melhor. Porque o importante não é o que está sendo oferecido em si, é a declaração por trás da oferta. Aí em Malaquias, no capítulo 1, que nós já lemos, mas nos versos 13 e 14, Deus diz, e vocês dizem ainda, que canseiro, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Então o cara não está entregando o defeituoso por falta de opção. Deus diz, você é um enganador. Você tem um animal sadio e está me entregando o defeituoso. Agora, vamos pensar, por que esse povo estava entregando o pior e não o melhor? Ah, pastor, era um bando de desviados. Se fosse um bando desviado, não estava nem indo no templo oferecer algo a Deus. O problema é que muitas vezes nós nos perdemos no foco, no conceito e no propósito daquilo que fazemos. Vamos tentar se colocar no lugar de um judeu que entregava aquela oferta na época. Na prática, gente, o que virava aquele sacrifício? Churrasco. Ele era queimado no altar. Mas não era só queimado até ser consumido. Depois devidamente cortado, limpo, queimado, a gordura, separava, né, os órgãos internos. A família do ofertante comia aquilo. E parte ficava para a família do sacerdote. Quando a Bíblia fala lá que Eucana, o pai de Samuel, dava porção dobrada para Ana, era porção dobrada da carne do sacrifício. Era o dobro de picanha para ela. Porque eles comiam aquilo. Agora, vamos tentar pensar em termos práticos. O cara tem que entregar um animalzinho. E quando ele olha para o bom, para o sadio, ele pensa, na hora de vender lá, esse aqui dá dinheiro. Aí ele olha para o manco ou o cego e diz, esse aqui eu não pego a mesma grana. Mas se vai virar churrasco, qual a diferença? Tenta imaginar você comendo agora um pedaço de picanha. Alguns chegam a ter visão quando a gente fala. Aí você prova aquele pedaço de picanha, põe na boca, ó. Aí você fala que maravilha, mas você resmunga. Pena que o bichinho era cego. Gente, se o bichinho era cego, se era míope, se enxergava direito, vai mudar o gosto da picanha. E eu vou te dizer que eu já fui um camarada bem cheinho em termos de peso. Meu auge foi 153 quilos. E eu, como todo bom gordinho, tinha superpoderes no paladar. Dependendo do que eu comesse, eu dava receita para a pessoa assim, na hora, né? Uma capacidade. E na época em que ainda não tinha sido liberto daquela desgraça chamada Coca-Cola, pastor, o senhor está pregando conta? Não. Só estou tentando fazer você se sentir mal. Mas fique à vontade mesmo assim. Na época que eu estava viciado naquilo, já faz muitos anos, fui liberto. Gente, eu conseguia. Eu dizia para as pessoas isso, uma vez dei um exemplo pregando. Eu dizia, se você me der um pouco de Coca-Cola num copo, eu te digo a embalagem. Eu te digo se ela veio da embalagem de vidro, da lata, se o plástico é mole, se o plástico é duro. Outro dia falou assim, e a máquina? Eu falei, a máquina qualquer criança sabe a diferença. Mas eu falei isso. No final do culto, eu fui para casa onde eu estava hospedado. E quando eu chego com o pastor que enrolou, e eu não entendi por que ele estava enrolando, fui descobrir lá. Tem um grupo gigantesco de gente na casa, parece que toda a liderança estava reunida. E quando eu chego, todo mundo em volta de uma mesa. Quando eu vou chegando com o pastor, o povo vai abrindo. E não tem nada na mesa, a não ser um copo de coca. Ele disse, agora é o tira-teima. E eu falei, todas essas testemunhas querendo checar se realmente eu sabia. Peguei aquilo, dei um gole. Quando eu dei o gole, eu falei, a coca era uma garrafa PET de 2 litros, plástico mole. Mas esse pinguinho de Pepsi Twist Light, que algum infeliz colocou aqui para tentar me enganar, não tem nada a ver. Um do meu lado já falou, cruz credo. Eu, na época, tinha decorado, Humberto, o código de barra.
Ainda dei outro gole e falei, agora eu vou falar o código de barra, mas ele sabia de cor, né? Aí falei, alguém olha ali a garrafa, outro, o sangue de Jesus tem poder. Superpoderes no paladar. Mas mesmo com isso, eu nunca consegui provar um pedaço de picanha e dizer, o bichinho era cego. Gente, na prática não faz a menor diferença. Dilacerou de um lado, aquela carne ficou meia dura, do outro lado tá bom. Eu acho que de alguma forma essa turma começou a pensar no que seria feito. E se não vai impactar o que é feito, por que é que eu tenho que dar o melhor? O problema é que Deus nunca esperou que a gente desse o melhor pensando no que seria feito, e sim pensando na declaração de honra a Ele. Dá para entender isso? Para começar a terminar, que é a declaração mais relativa que um pregador pode fazer. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um episódio que me chama muita atenção. A partir do verso 3 nós lemos, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume, sua versão bíblica aí também diz desperdício, para que esse desperdício de perfume, esse perfume poderia ter sido vendido por mais 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Essa expressão, murmuravam, no original grego é bramavam, gritavam. A NVI traduziu, repreendiam severamente. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre estarão com vocês, e quando quiserem pode lhes fazer o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Vamos avaliar esse texto. Em primeiro lugar, o texto não está falando necessariamente de oferta, mas de uma expressão de adoração, de culto, de honra, que envolve o elemento financeiro. Quando a mulher fez o que fez, a Bíblia diz que o povo ficou indignado. E vamos colocar aqui um acréscimo na reação emocional, que isso tudo aconteceu no meio de judeus, que tem uma relação toda especial com aquilo que é material. O povo fica indignado, porque eles começam a dizer, para que esse desperdício? Por que estão chamando de desperdício? Alguém olha, faz uma avaliação de preço para vender rápido, de segunda mão esse negócio, mais de 300 denários. Quanto é mais de 300 denários? Não sei, podia ser 315, 330, 350. Mas se fosse mais do que isso, alguém diria quase 400. Mas vamos ficar só com 300 denários para conta, sem considerar o mais. O denário era o pagamento de um dia de trabalho, de um trabalhador normal. Então, todo judeu trabalhava 6 dias, descansava o 7º. Quanto ele ganhava por semana? 6 denários. Todos os 12 meses do ano tinham exatos 30 dias no calendário deles. Então, você tira, eu vou botar uma média de 5 sábados, embora a maioria dos meses tem 4, só para facilitar a conta. Vamos criar um feriado de vez em quando não tinha. Isso significava que a média salarial era de 25 a 26 denários. Vamos fazer a conta com 25. Com 12 meses de trabalho, o salário integral acumulado de ganho bruto de um trabalhador normal era 300 denários. Então, imagine que o que ela entregou é o seu ganho bruto mensal vezes 12. O povo olha e fica indignado, é desperdício. Por que eles estão chamando de desperdício? Porque a cabeça deles está focada em projeto. Podia dar para os pobres, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E quando eu e você tornamos o objeto da contribuição só uma forma de financiar projeto, a gente já se perdeu no meio do processo. Todo mundo está pensando em bancar e financiar projeto. Jesus diz, deixa a mulher em paz. Ela fez algo bom. Ela tinha que estar sendo elogiada e não criticada. Aí Jesus vai explicar o que ela fez de bom. E diz, ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Por que Jesus está falando antecipadamente? Porque a prática dos judeus, assimilada nos 400 e tantos anos de cultura egípcia, de mumificação, de embalsamar os mortos, era ungir depois da morte e não antes. Agora Jesus está dizendo, ela me ungiu antecipadamente. O que ele está querendo dizer? Gente, um dos salmos messiânicos bem citados no Novo Testamento, lá, aparece várias vezes em Atos, você vê a declaração do Salmo 16, não deixará a sua alma na morte e nem o seu corpo verá corrupção.
Durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição, o corpo de Jesus, diferente de Lázaro, que com 4 cheirava mal, nunca se decompôs. Ele foi preservado. A morte não tocou nem temporariamente falando em termos de corrupção para ter reversão. Não se decompôs. O que Jesus está explicando em outras palavras é, essa mulher enxergou o que nenhum de vocês enxergou. Ela enxergou a minha pessoa. Ela enxergou a minha obra. O verdadeiro projeto a ser financiado. Ela teve uma percepção profética e ela me ungiu para a sepultura. O que ela fez foi um ato profético. Ao derramar aquele óleo, ela está sendo guiada por Deus de maneira que talvez nem ela mesma entenda, a ungir o corpo de Jesus. E aquilo era uma declaração. A unção real, o poder do Espírito Santo envolverá esse corpo para que a corrupção não o toque. Jesus está dizendo, ela enxergou o que vocês não enxergaram, vocês estão olhando projetos, ela está olhando a minha pessoa, ela está olhando minha obra plena, completa. Mas o interessante é que no verso 9, Jesus diz, em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Jesus não diz será contado para que a gente aprenda com o que ela fez. Ele diz para a memória dela. Ele imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. Ele diz, onde o Evangelho chegar em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, eu quero que todo mundo saiba quem essa mulher foi e o que ela fez. E é um nível de honra que ele não deu para mais ninguém. Na boa, não falou isso da sua família de sangue, não falou isso dos seus 12 apóstolos, falou dessa mulher. E se 1 Samuel 2,30 nos revela que Deus honra os que o honram, e ele honrou essa mulher dessa forma, tem que ser evidente e lógica a conclusão de que ele se sentiu muito honrado pelo que ela fez. Quem está entendendo? Em 2001, quando Deus começou a falar comigo sobre honra, Ele me deu uma visão contemporânea do que aconteceu com essa mulher, para mostrar todo o meu nível de resistência e minha falta de entendimento. Enquanto eu estava lendo sobre esse texto, eu acho interessante que Daniel usa uma expressão que é única na Bíblia. Ele fala das visões da minha cabeça. Eu não tive um êxtase, eu não tive nada, eu não estava dormindo, eu estava acordado, mas o filme passou na minha mente. A igreja que eu pastoreava na época, ela tinha 20 metros de largura, o prédio da igreja que eu pastoreava, por 50 e poucos de comprimento. Eu lembro que a gente punha exatas 1.040 cadeiras ali dentro. Eu tive uma visão do prédio, como se tivesse uma câmera filmadora lá em cima, no meu canto esquerdo à direita de vocês, filmando a igreja enviesado. Então eu estou vendo como se fosse na perspectiva da filmagem. O culto, um culto de domingo, casa cheia, aquele povo animado, uma alegria na adoração, um ambiente gostoso da presença de Deus. Agora eu não sei te explicar, a minha mente tem uma leitura multicanal. Eu não ouço só o barulho geral do auditório. Eu consigo ouvir separado a declaração de um, a declaração de outro, o louvor de um, o louvor de outro, uma coisa difícil de explicar. E eu estou vendo toda aquela adoração. De repente eu vejo alguém descendo pelo corredor principal. Essa pessoa que vinha pelo corredor principal, ela vem assim quebrantada e dizendo, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Eu te amo mais até do que o próprio dinheiro. E eu vou demonstrar. Agora, toda essa crise é porque nós estávamos diante de um desafio financeiro, uma obra de construção da igreja a ser interrompida, e numa reunião administrativa alguém disse, antes de tomar a decisão de parar, vamos lançar um último desafio para a igreja? E o pastor principal da equipe perguntou, alguém aqui tem alguma palavra de Deus, que recebeu de Deus, sem forçar a barra, nessa área que queira aproveitar e repartir nesse culto? Meus amigos, que eu apelidei naquele dia de amigos da onça, todo mundo virou e falou, Subirá tem uma palavra que ele ainda não pregou. Deus vinha falando muito comigo sobre generosidade. Porque eu não preguei, medo, vergonha. Ficava apavorado tocar no assunto. O pastor olhou para mim e falou, está escalado para o próximo domingo. Eu passei o domingo orando, gente, porque eu estava desesperado. E eu falei, Deus, eu tenho uma mensagem inteira, eu só não tenho aquele versículo inicial certo, o ponto de partida. E eu estava orando por isso quando Deus me deu Provérbios 3. E eu pensei, o Provérbios vai dar certinho. O Espírito Santo falou comigo assim, se você pensa que vai usar o meu versículo para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. Eu falei, minha mensagem? A mensagem era sua para começo de conversa. Ele dizia, por que é que você não pregou?
Faz tempo que eu te dei a mensagem. Por que você não pregou antes e por que você resolveu pregar agora? Eu falei, o seu povo precisa ouvir. Ele falou, eles precisavam ouvir antes. Por que você deixou para agora? O Senhor me disse, você deixou para agora. Ou só aceitou fazer isso agora, porque precisa financiar um projeto. E diz, e quando você age dessa forma, você rouba de mim a adoração que me é devida e rouba do seu povo a possibilidade de entrar no lugar devido. Então, o negócio já tinha começado com esse confronto, mas esse era o contexto, a gente estava em necessidade. Aí na visão eu vejo o cara entrando e dizendo, Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro. A hora que ele fala mais do que o dinheiro, alguma coisa na minha mente, e ele diz assim, eu vou provar, dentro de mim, eu prova mesmo. Minha vontade era dizer, duvido, prova agora se tu é homem. E ele vem descendo pelo corredor e fala isso umas 3 vezes. Quando ele chega na terceira, eu estou tendo essa visão da igreja, mas eu também estou lá dentro. E agora eu tenho a visão dupla, não sei te explicar. Eu estou vendo o que acontece de cima, mas eu estou vendo e ouvindo ele da perspectiva de onde eu estou sentado, que aqui não está aí de igreja. E esse cara chega, ele ajoelha, ele está todo quebrantado. E ele está lá, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Estamos falando do sul. No sul a gente tem uma coisa chamada inverno, frio, que vocês não sabem o que é. Ele está usando um blazer, uma espécie de jaqueta. E quando está ali chorando, ele enfia a mão no bolso e diz, eu te amo mais do que tudo, e eu vou provar. E quando ele tira aquele negócio, gente, na época, nota de 100 era coisa nova. A gente só via no cartaz, na revista, quase nunca na mão. Ele tira um pacote de nota de 100 e joga ali no chão. Quando ele joga, minha cabeça de administrador começa a fazer as contas. Quantos milímetros tem uma nota? Quantas notas cabem nesse pacote? Vezes 100. Gente, eu começo a dar glória a Deus. Mas o cara não para, ele continua orando, chorando, diz, Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro. E eu vou provar, enfia a mão no bolso. Sai um segundo pacote. Agora é glória para o primeiro, aleluia para o segundo, glória para o primeiro, eu estou alternando. Gente, em algum momento, esse camarada mete a mão no bolso e tira um terceiro pacote. Eu já estou quase falando em línguas. Eu só tocar na minha cabeça a música da pastora Ludmila, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, eu falei, vamos pagar é tudo. Mas quando aquele negócio está lá, ele chorando e diz, eu te amo mais do que tudo, vou provar. Ele enfia a mão no bolso e tira um vidrinho sem rótulo, começa a jogar um líquido em cima daquilo. Eu que estou atrás, perto dele, na visão, sinto o cheiro de álcool. Não é culto de libertação, Zé Pilita não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. Ele enfia a mão no outro bolso e ele tira uma caixa de fósforo. Ele chorando diz, Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar. Gente, quando ele fala isso, me caiu a ficha. Dinheiro é de papel, álcool, fósforo, vou provar. Quando eu entendo o que aquela criatura está para fazer na visão, eu que estou lá dentro da visão, eu assisti eu fazendo isso. Voei no pescoço dele, antes ele acender o fósforo. Voei e nós estamos rolando. Na primeira rolada, eu estou repreendendo ainda o demônio. A visão sumiu. E quando sumiu, eu entendi. Porque o Espírito Santo tinha dito, quando eu li o texto que os discípulos repreenderam a mulher, eu falei, que bando de carnal. Ele falou, se você estivesse lá, você tinha feito a mesma coisa. Fiz minhas palavras de Pedro, eu não, Senhor. Ele disse, se estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Eu não sei de onde a gente tira de discutir com Deus, ele está sempre certo. Quando eu neguei a terceira vez, foi que eu tive essa visão. E quando ela terminou, ele me disse, se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Eu entendi que ele me deu uma visão contextualizada, porém contemporânea, do que tinha acontecido. E naquela hora eu compreendi exatamente o que ele estava falando. Não estou aqui advogando, que é para você começar a queimar dinheiro na oferta, porque aí você vai ver o Humberto voar no seu pescoço. O ponto que eu entendi, a importância não é o que esse dinheiro paga ou financia, é a declaração de quem abre mão, é a declaração de quem entrega. Assustadoramente, a Bíblia nos diz que o primeiro tesoureiro da história da igreja, Judas, era ladrão e metia a mão na bolsa. Um dia eu falei para Deus, para que contar isso para todo mundo? Nós já temos tanta dificuldade, nós já temos tanto problema, e essa informação não ajuda. O primeiro tesoureiro da história da igreja de Jesus. E sabe o que eu pensava às vezes? Lucas 8 fala de pessoas investindo no ministério de Jesus. Eu imaginava eu dando um denário, o dinheiro suado do trabalho de um dia. Eu imaginava o Judas depois pegando o meu denário, não dos outros. Logo aquilo que eu dei, miserável.
Você acha que se isso tivesse acontecido, eu perdi aquilo que eu entreguei a Deus? Agora, quem brincou que é sagrado, vai responder a Deus e não termina bem do jeito que Judas terminou. O ponto é que o que estabelece a devida conexão e a disposição de honra é a atitude de entrega. E de alguma forma Deus vai enchendo a gente de detalhes, dizendo, não é meramente o que se faz com recurso. É a capacidade de eu e você subjugarmos essa área nas nossas vidas. Sabe, a maior parte de todas as conquistas externas que teremos, elas procedem de conquistas internas. Eu disse para o Júnior, então logo ele desceu e me abençoou tanto com essa mensagem. Falei, olha, o Wesley chamava o cristianismo de a religião do coração. A maioria das coisas se resolvem primeiro do lado de dentro, antes de se resolver do lado de fora. É por isso que a Bíblia também fala de prosperidade na alma. Começa do lado de dentro. E quando os valores vão sendo devidamente estabelecidos, nós passamos a entrar no outro patamar. Desde que eu comecei a entender honra, eu não só falei, eu vou dar o meu melhor, eu não só decidi, eu vou dar mais, e o tempo todo vou colocar Deus acima, mas eu comecei a perceber que quanto mais você subjuga esse concorrente, mais Deus enche os seus celeiros, mais Deus enche os seus lagares. Por quê? É como se um selo do céu viesse autorizado a prosperar. Porque Deus está dizendo, se o seu coração está blindado, eu não vou te perder para isso, eu posso te confiar. Agora, se coloca no lugar de Deus um pouquinho só, Ele é bem mais inteligente com a gente, que a gente. E você está olhando um fiel seu na terra. E você sabe que se você der dinheiro para Ele, você o perde. O que é mais importante no seu amor? Ele deu o dinheiro que Ele precisa para algo natural, terreno e temporário, ou você preservá-lo conectado consigo para toda a eternidade? Se eu e você, pobrinho de mente como somos, pobrezinho de mente, conseguimos ver a diferença, Deus não tem motivo para financiar a sua perdição. Mas se o seu coração é dele, e você busca o reino primeiro, e diz, o resto vai vir a reboque. Deus quer nos levar a um lugar onde essas coisas fiquem profundamente resolvidas no nosso coração. Se não, a nossa mensagem de prosperidade vai se transformar numa desculpa para mascarar a avareza. E nós não vamos longe no relacionamento com Deus, mas se resolve isso do lado de dentro. Aí nós vamos ver um mover do lado de fora, como talvez a gente nunca imaginou nem sonhou. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. É interessante a Bíblia mostrar no livro de Atos que no ambiente de um grande mover do Espírito, existe sempre um grande nível de desprendimento. As pessoas ofertam, contribuem de forma diferente, focam, aquilo que muitas vezes nos passa despercebido, que é a necessidade dos outros. Porque de alguma forma essa é uma área que precisa ser profundamente trabalhada. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Eu espero que a correção e a instrução de Deus, que há mais de 20 anos vem operando e se renovando na minha vida, ao repartir isso de alguma forma, a carapuça possa servir, como diziam os antigos, e te ajudar também. Nós precisamos entender o valor do dinheiro na adoração, no relacionamento com Deus. E aí não importa se nós estamos falando de contribuição num culto, como um dízimo ou oferta. Paulo escreve aos Coríntios e diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. A pergunta de Paulo é, por que é que você não sofre o dano? Por que é que você não sofre a perda? Tem uso dos nossos recursos financeiros que nós fazemos, que eles não vão parar no caixa e na contabilidade da igreja. Mas quando você diz, vou sofrer essa perda para que o reino não seja difamado, e colocou o reino à frente do valor financeiro, você está dando honra a Deus. Provérbios 19, 16 ou 17 diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Por que a Bíblia diz que é um empréstimo que Deus devolve? Deus está dizendo, eu tenho olhos para o pobre, eu quero socorrê-lo. Quando você fez isso, você financiou o meu projeto, você está me emprestando para eu fazer o que eu quero, e eu vou te abençoar. Esse dinheiro nunca vai entrar na contabilidade da igreja, mas não deixa de ser honra a Deus. E não estou dizendo que nós não temos compromisso de investir na igreja.
mas que em todas as formas como usamos o dinheiro, seja o que investimos do lado de dentro, o que investimos do lado de fora, é uma forma de honrar a Deus. A avareza, ela é algo terrível. E tem muito crente que a mensagem de prosperidade faz ele imaginar que ele vai se transformar numa represa, que tudo que vem para só nele. Eu tenho repetido que a verdadeira prosperidade se transforma no leito de um rio, não numa represa. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Mateus 25, no julgamento das nações, Jesus fala: as ovelhas foram colocadas à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Os próprios caras vão dizer: quando é que foi mesmo, que nem a gente lembra de ter feito isso? Jesus disse: quando vocês fizeram por um dos pequeninos, vocês fizeram para mim. E cada vez que a gente tem a oportunidade de ajudar, socorrer alguém, seja começando pelos domésticos da fé, como Paulo diz aos Gálatas, ou mesmo aquele que não é um convertido, nós precisamos entender que são oportunidades para, como aquela mulher, Maria de Betânia, discernir Jesus por trás daquilo e dizer: Senhor, não estou apenas suprindo a necessidade, estou te dando honra, estou dizendo que o Senhor, os seus ensinos, os seus valores vem acima. Nada dessas questões materiais vão me prender ou vão me controlar. A Bíblia diz que Deus vai tirar o dinheiro da conta do ímpio e depositar na conta do justo. Eu creio que no tempo do fim nós vamos viver intervenções extraordinárias de transferência de riqueza, mas não vai ser para qualquer justo. Deus está procurando, orientando e treinando corações desprendidos, que blindem em níveis profundos os seus corações, para que nunca sejam subjugados pela avareza. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, clamamos que não só aqui, não só agora, mas a partir de agora, que aquilo que o Senhor começou continue, cresça, progrida. Clamamos aquele nível de aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Queridos, o que eu compartilhei com vocês foi um de 13 capítulos nesse livro, Uma Questão de Honra. Se você não tem, eu quero te encorajar, faz o investimento. Se você não pode, nós vamos te abençoar, né? E honestamente, gostaria que os pastores que estão aqui pudessem avaliar esse material. Conheço muita gente, e no momento onde um crente se converte e é recebido na igreja deles como membro, ele já presenteia e diz: queremos que você aprenda logo essas coisas. Não ensinamos apenas sobre contribuição, nem só sobre mordomia, mas sobre toda essa esfera de honra ligada à questão financeira. E a minha oração é que essa ferramenta ajude, acrescente, e alguém tem que tomar isso de mim. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Deus abençoe rica, profunda e progressivamente sua vida. Creio que você foi tremendamente abençoado com essa ministração. E eu quero falar agora com você que nunca tomou essa decisão de conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá em João 3, do 4 ao 5, diz o seguinte: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Contextualizando esse versículo para que você possa entender melhor, Nicodemos era um homem religioso que ia aos cultos na sinagoga, mas ele nunca tinha tomado essa decisão de aceitar Jesus, de conhecer Jesus, de ter um relacionamento. E talvez você esteja nessa mesma situação. Você vem aos cultos, você vê os cultos da nossa igreja pela internet, mas você nunca decidiu por Cristo. Mas nesta noite eu quero te convidar a fazer essa decisão, a tomar essa decisão, decidir entrar no reino de Deus, tomar Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Está passando na nossa tela agora o link, basta você clicar que nós entraremos em contato com você. Amém? Pai
Pai querido, nesta noite, Pai, nós queremos te render graças, Pai, por cada palavra que foi dita, Pai, por essa ministração que chegou aos corações, Pai, de quem está ouvindo, Pai. Eu declaro, Pai, ela surtindo efeito, eu declaro ela trazendo libertação, salvação, clareza, Pai. E essas pessoas tendo um entendimento de quem você é, Pai, e correspondendo, Pai, a esse sacrifício que você fez, Pai. Muito obrigada por cada vida se rendendo a teus pés, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por intermédio, sejam tributados graças a Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que é Ele que dá semente para que nós possamos estar semeando. E Ele fará o quê? Ele nos fará enriquecer para toda a generosidade. Então, nesta noite, eu quero te convidar para que você possa ofertar e dizimar e demonstrar, através da sua generosidade, o quanto Deus tem feito na tua vida. Amém? Estamos colocando aqui o link. Pai, nós queremos te render graças, Pai, porque você, através da sua palavra, você diz que é você, Pai, quem nos enriquece, é você, Pai, quem nos dá semente, Deus, para que nós possamos estar semeando, Pai. Obrigada porque a tua palavra é 100% verdadeira. Obrigada, Pai, porque você é fiel e justo, Pai. E eu abençoo cada dizimista, cada ofertante, Pai. Eu declaro eles colhendo, eu declaro para eles transbordando, Deus. Obrigada por tudo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E fique agora com nossos N-News dessa semana. Deus o abençoe. A Conferência do Espírito Santo do Rema está imperdível. Para participar é necessário fazer a sua inscrição. O valor do investimento é de R$ 65. Para o casal temos uma condição especial. O investimento é de R$ 110. E uma notícia maravilhosa para os papais, hein? Teremos sim departamento infantil. O investimento por criança é de R$ 20. O evento acontecerá lá no prédio do Rema, dos dias 21 e 22. Não fica de fora. Estamos na contagem regressiva para o aniversário de 18 anos da nossa igreja, com o tema Evangelizar, Conectar e Discipular. E você é o nosso convidado especial. Como em todos os anos, temos a oportunidade de presentearmos a nossa igreja com oferta especial. E para isso foram disponibilizados envelopes com alguns alvos. Se você ainda não pegou seu envelope, basta passar lá no estande do Glória Maior e garantir o seu. Se eu pudesse definir 17 anos com uma palavra, qual seria? A intensidade no reino do Espírito. E para os 18 anos? Uma maior intensidade no reino do Espírito, com mais sabedoria, com mais intimidade com Deus, que eu vejo essa parte da maturidade, um alinhamento melhor no estilo de vida de oração, de relacionamento com o Pai, aprendendo e interpretando o mover do Espírito. Eu creio que essa igreja vai entrar numa maturidade maior e melhor para interpretar o mover do Espírito, os dons em operação, mas não somente os dons em operação, mas também discernir coisas espirituais e ter uma consciência maior da presença de Deus. Estão chegando os dias em que seremos impactados com o novo. Evangelizar, conectar e discipular. Este é o lema. Esta é a visão,
Uma nova idade se aproxima. – 18 anos. Verbo da Vida, Zona Norte, Recife. 24 a 27 de agosto. Uma nova responsabilidade nos faz crescer ainda mais, rumo ao propósito que nasceu no coração de Deus. A nossa igreja está avançando. Em breve estaremos instalando a nova coberta com proteção térmica e acústica. E tudo, é claro, para receber você e sua família com o conforto e a excelência que vocês merecem. E o próximo evangelismo já tem data marcada, hein? Dia 29 desse mês, lá no Morro da Conceição. Teremos louvor, peça teatral, ministração da palavra e cremos que será uma tarde de salvação. A concentração será aqui na nossa igreja às 14 horas. Não fica de fora. Estão abertas as inscrições para o curso de obreiros. Se você já fez o discipulado, já é membro da nossa igreja e deseja servir em algum departamento, esse curso é para você. Para participar é necessário você fazer a sua inscrição com antecedência no site eventos.verbozonanorte.com e o curso acontecerá no Prédio Nexo. Aos domingos começará dia 30/7 às 9 horas da manhã. Não fica de fora. Informação importante para os obreiros. Próxima quarta-feira, dia 26, às 15 horas, teremos um momento de oração poderoso. Então, se você tem disponibilidade para estar aqui nesse dia e horário, não fica de fora.